Bom dia, nono ano. Tudo bem? A aulinha de hoje aqui que nós vamos ver é sobre transitividade verbal, beleza? Isso daqui é uma materinha, na verdade, que eu estou voltando um pouquinho. Ela é mais de revisão do que matéria nova. Talvez algum aluno aí já tenha visto uma aula dessa que eu dei no final do ano passado ou no começo desse ano, tá? Então, vamos lá. O que é transitividade verbal? Alguns professores dizem transitividade verbal, outros professores dizem predicação verbal, que seria a mesma coisa, tá? É preciso entender primeiro o que é verbo, né? O verbo é aquela classe de palavra que expressa ação, fenômeno, um acontecimento, fenômenos naturais, etc, tá? E os verbos, eles podem ser conjugados, né? Por exemplo, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, eu amei, tu amaste, ele amou, e assim por diante. Na língua portuguesa, existem dois tipos de verbo: o verbo significativo e o verbo de ligação, tá? É um esqueminha aqui que eu estou traçando. Talvez algum aluno já viu isso aqui na lousa quando eu passei, tá? Qual que é a diferença do verbo significativo para o verbo de ligação, né? O verbo significativo é aquele verbo que expressa ação ou fenômeno, tá? E o de ligação, ele é um verbo vazio, ele serve apenas para ligar um sujeito a um predicativo. Já já vocês vão ver o que é predicativo, tá aqui na sequência, tá? O verbo significativo, ele ainda possui uma extensão, tá? O verbo de ligação, ele morre aqui, não há uma subclassificação. O verbo significativo, ele possui subclassificações. Ele pode ser... Aí que chega no momento que nós precisamos estudar agora, na nossa aula, tá? O verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, tá? O que é transitividade verbal? O que é intransitividade verbal? Bom, vamos lá. Há um grande grupo de verbos na língua portuguesa que eles, por si só, eles não possuem a capacidade de transmitir um conteúdo. Eles não são complexos no seu sentido próprio. E existe um outro grande número de verbos que, por si só, você não precisa de complemento. Ele sozinho já consegue transmitir a informação. Você consegue entender, tá? Então vamos dar uma ideia para você. Por exemplo, estou falando aqui, né? Um exemplo assim prático, né? Eu chego na sala de aula, entro e falo assim, gente, eu vendi. A primeira coisa que vocês vão me perguntar é o que foi vendido por mim. O que significa isso? Significa que o verbo vender, ele é um verbo transitivo, porque ele exige um complemento para que haja um sentido completo no que eu quis dizer. Então eu preciso complementar a minha frase dizendo, gente, eu vendi meu carro. Pronto, agora vocês entenderam. Alguma coisa foi vendida por mim. E essa coisa se chama carro. Se eu chegar na sala e parar a frase eu vendi, nenhum falante da língua portuguesa vai entender o que eu vendi. E vai ter que ficar sugerindo, né? Vai ficar pensando no que eu poderia ter vendido. Agora existe o grupo do intransitivos, os verbos intransitivos que têm sentido completo. Eu chego na sala e falo assim, o Lula fugiu. Pronto. Todo mundo já sabe que é da cadeia, todo mundo já sabe que deve ser da casa dele ou de algum lugar. Então ele não tem um sentido, digamos assim, ele não precisa de um complemento, tá? Não precisa de um complemento, não existe uma palavra que vá complementar. Quem foge, foge. Quem vende, vende alguma coisa. Quem foge, não foge alguma coisa. Tá bom? O verbo transitivo, né? O verbo transitivo, ele possui dois tipos de complemento, tá? Ele pode ser o complemento direto, aqui, e complemento indireto. Qual a diferença do complemento direto para o complemento indireto? O complemento direto, ele vai complementar o verbo transitivo sem preposição. E o complemento indireto vem complementar o verbo transitivo com preposição. Ah, professor, mas o que é preposição, né? Agora não é aula disso. Se eu for falar o que é preposição, precisasse fazer um outro vídeo de uns 10 minutos. Mas essas aqui são as preposições mais comuns da língua portuguesa. O de, o da, que é a junção do de mais o a, o do, que é a junção do de mais o por, o com, o em, entre, para, até o a pode ser uma preposição. Tomem cuidado que o a tem mais de 5 classes de palavras na língua portuguesa, tá? 5, se eu não me engano.
Posso fazer uma aulinha a respeito disso aqui também, tá? Mas o a pode ser sim uma preposição. Vamos para os exemplos aqui de verbo significativo transitivo, verbo significativo intransitivo. A gente vai ver o direto e o indireto. Vamos lá, primeira frase que eu preparei aqui. Maria comprou uma casa enorme. Tá lá, tá o sujeito em azul e o predicado em vermelho. Vocês já sabem, estudaram no 8º ano que é sujeito e predicado. Aqui está o verbo comprou. Aqui está o verbo precisa, tá? Eu entro na sala de aula e falo, Maria, gente, a Maria comprou. Ninguém vai saber o que foi comprado pela Maria. Então quer dizer que o verbo comprar, ele é um verbo transitivo, porque ele exige um complemento. E esse é o complemento, ó. Uma casa enorme, porque uma casa enorme foi aquilo que foi comprado pela Maria, tá? Só que aí que tá a questão. O que vai me diferenciar para saber se é um objeto direto, se é, no caso, um verbo transitivo direto ou indireto? É a preposição. Nesse ponto aqui, entre o complemento verbal e o verbo significativo, tem uma preposição? Tem um de, um da, um do, um por, um com, um em, um entre, um para, um até? Não, não tem. Então, por isso ele se chama complemento verbal direto, porque a ligação é feita diretamente com o verbo, não tem nada que ligue aqui no meio. Vamos para a questão aqui abaixo. Estão entendendo, né? Mesma frase praticamente, usei o mesmo sujeito, Maria, sujeito simples, precisa de amigos, tá? Aí tá aqui o verbo precisar, ele é um verbo significativo. Qual que é a diferença do verbo precisar para o verbo comprar? É que ele necessita dessa coisinha aqui no meio que se chama preposição. Ó, a preposição aqui, o de, ó. Eu coloquei, ó. Maria precisa de amigos. Então esse aqui se chama complemento verbal indireto. Por quê? Aí que está a diferença do indireto para o direto. O indireto é aquele que faz a ligação do complemento, no caso aqui amigos, com o verbo precisar através de uma preposição. O direto é aquele que faz uma ligação entre o complemento, que é uma casa enorme, para o verbo comprar, sem preposição. Deu para entender? Olha esse daqui agora, ó. Maria adormeceu. Sujeito e predicado. Sujeito em azul, predicado em vermelho. Sujeito a Maria e o predicado é somente o verbo adormeceu. Quem adormece, adormece alguma coisa. Eu adormeci uma maçã. Não. Quem adormece, adormece por si só. Então esse verbo ele é um verbo intransitivo porque não há um objeto que complemente a ação desse verbo, tá? Então lembra o verbo fugir. O cachorro fugiu. Você já sabe que o cachorro fugiu do canil da sua casa. Ele devia estar preso em algum lugar. Agora, quem adormece, adormece. Não, também não. Quem foge, não foge alguma coisa. E quem adormece, não adormece alguma coisa. Pronto. Esse verbo é intransitivo porque ele não precisa de complemento nem verbal direto e nem verbal indireto. Ok? Vamos para a última acepção aqui. Maria está grávida, tá? Aqui eu tenho o sujeito Maria e o predicado está grávida. Esse verbo aqui, por que que ele não é um verbo significativo? Primeiro que o verbo estar, ele não expressa uma ação. Quem está não age, tá? E nem é um fenômeno. E qual que é a diferença, professor, do verbo de ligação para um verbo, né, de significativo na prática? Olha que coisa, eu estou dizendo, Maria está grávida. É um estado, né, a gravidez. Agora, se eu tirar, por exemplo, o verbo estar e falo Maria grávida, a Maria deixou de estar grávida? Não, não deixou de estar grávida. Então você vê como que é a diferença de um verbo de ligação para um verbo significativo. Quando eu tiro um verbo significativo, aqui, por exemplo, ó, faz muita diferença. Ó, Maria de amigos. Você já perdeu totalmente o sentido da frase. Então você precisa do verbo precisar. Quando eu venho aqui e falo Maria, uma casa enorme, você vai poder deduzir, mas se você tirar o comprou, fica muito difícil de você deduzir. Agora aqui é óbvio, se você fala Maria está grávida e Maria grávida são a mesma coisa praticamente. E a palavra grávida é o predicativo, para finalizar. Predicativo, tecnicamente falando, é o termo que atribui características ao sujeito. Então a palavra grávida,
está dando uma característica física ou psicológica, um estado para a Maria. Isso é um predicativo. Olha lá, por meio de um verbo. Aí está o verbo aqui, o verbo de ligação. Então, ou seja, para que haja um predicativo, é preciso ter um verbo de ligação, um verbo de ligação para se ligar ao sujeito Maria. É só isso. Atividadezinha de hoje, galera. Vocês vão acessar esse link aqui, por favor, tá bom? Vão clicar e acessar. Isso aqui vai estar disponível no Google Drive. Aí vocês vão direto para essa plataforma aqui, ó. Ok? E vocês vão, se vocês quiserem, podem copiar no caderno e responder a estas questões. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Beleza? Aqui, nesse site tem as respostas, mas seria interessante. Você só vai ver a resposta se você estiver muito em dúvida, tá? Mas tentem responder sem primeiro observar a resposta que está aqui no finalzinho, tá? Que vem as respostas, tá? Então é só isso por hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do professor Bira, ok? E fiquem com Deus.